Olha, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim, pessoalmente falando, a ideia de idolatrar, de ser fã de uma empresa, de uma marca, de uma companhia, sempre me pareceu um pouco boba, um pouco frágil demais. Só que, analisando em retrospecto os últimos 25 anos da Pixar, existe um nível de coesão, de consistência na qualidade dos filmes que, confesso, me criou o interesse em ver sempre o trabalho novo da Pixar sempre que lança nos cinemas. De 25 anos pra cá, a Pixar, ela presenteou a gente com vários longas-metragens que foram inesquecíveis. A trilogia Toy Story, que agora virou quadrilogia Toy Story, Os Incríveis, Procurando Nemo, Monstros S.A., Divertidamente, Wall-E, etc. Então isso ajudou a manter um nível pra Pixar que sempre foi muito elevado. Porém, nos últimos 10 anos mais ou menos, a Pixar andou dando algumas derrapadas que, pelo menos pra mim, quebraram um pouco desse nível que a Pixar se mantinha até então. Então em 2011 veio Carros 2, que é uma coisa horrorosa, e depois veio Bom Dinossauro, que é muito fraco, o Procurando Dory é legal, mas não é tão bom quanto Procurando Nemo, o Universidade Monstros a mesma coisa, e que bom que é poder dizer pra vocês que esse novo filme da Pixar, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, se enquadra nessa categoria de filmes da Pixar que fazem jus ao que a Pixar era no passado. A premissa do filme por si só é muito interessante, ela faz jus às premissas bacanas e criativas que a Pixar costumava apresentar antigamente. Nesse filme aqui, o Dois Irmãos, Onward, no idioma original, ele nos apresenta a um mundo místico de fantasia, onde elfos e monstros e mantícoras e sei lá o que mais vivem em harmonia no mundo fantástico deles, só que em vez de praticar a magia, chegou um ponto onde esses seres místicos, eles começaram a ficar um pouco receosos, começaram a achar difícil demais praticar a magia e resolveram apelar pra tecnologia. Então, por exemplo, em vez de, sei lá, conjurar uma luz com um cajado e com um diamante, esses elfos preferiram simplesmente inventar uma lâmpada pra poder ligá-la a qualquer momento. E depois dessa apresentação do mundo mágico do filme, nós somos apresentados aos dois irmãos do título, que são o Ian e o Barley Langfoot. E eles são dois jovens adolescentes que vivem como qualquer outro adolescente, indo pra escola e tal, até que eles descobrem que o pai falecido deles, no passado, foi um mago capaz de conjurar feitiços, etc. E eles resolvem usar o cajado deles pra reviver o pai deles, pra passar um dia a mais com o pai. Como vocês podem perceber, é aquele tipo de premissa que mexe com o coração do espectador, lida com temas com os quais a gente se identifica, por exemplo, o desapego, que é algo que esteve presente em várias produções da Pixar, desde Procurando Nemo até vários momentos da trilogia Toy Story, do último filme também, o Toy Story 4. Isso está presente no Dois Irmãos, então de um ponto de vista temático, talvez o Dois Irmãos não represente, vamos dizer assim, uma grande evolução temática para Pixar, mas ainda assim é algo que envolve o espectador. Existem vários momentos que são mais dedicados ao drama, a tentar fazer o espectador chorar, que soam naturais, que não soam artificiais. O filme jamais soa tentando espremer lágrimas do espectador de maneira artificial, não. Existem vários momentos que conseguem provocar lágrimas de uma maneira honesta. Existe um momento especial que ficou na minha cabeça logo no início do filme, onde o protagonista do filme, o Ian, que é o mais magrinho, que é vivido pelo Tom Holland na versão original, ele coloca uma fita, uma gravação de um áudio antigo do pai para ouvir, e ao mesmo tempo ele conversa com as falas do pai nessa gravação, meio que tentando estabelecer um diálogo que nunca aconteceu com o pai. Então é um momento delicado, sensível, melancólico do filme que emociona de uma maneira honesta, de uma maneira que não apela de maneira gratuita para truques mais baratos. E de um ponto de vista temático, como eu já falei, não é um filme que se propõe a criar grandes novidades comparado ao que a gente viu nas produções anteriores da Pixar, mas é um filme que funciona muito bem dentro do que ele se propõe a criar, e ele tem um subtexto que me encantou particularmente, que diz respeito a toda essa premissa do filme de ser um mundo místico que abriu mão da magia para se focar na tecnologia e na preguiça, e como que a tecnologia deixou a gente mais preguiçoso, que pra mim é um subtexto muito contemporâneo. A gente passa a maior parte do tempo focado em celulares, etc, e a gente esquece de tentar andar com as nossas próprias pernas. A gente ficou muito acomodado graças à tecnologia, e a gente esqueceu do nosso potencial enquanto espécie. É interessante isso. O filme e a própria Pixar, de um modo geral, ao longo de toda a sua trajetória, ela demonstrou ter uma capacidade muito bacana para usar personagens fantásticos, surreais, absurdos, para discutirem temas que são extremamente reais, que são extremamente mundanos, extremamente
factíveis de acordo com quem nós somos na nossa sociedade em geral. E o Dois Irmãos não desaponta nesse sentido. Toda essa questão do desapego do filme, ela tá bem retratada não só nessa questão dos elfos terem aberto mão da magia pra se focarem na tecnologia, mas também se reflete no próprio arco dos personagens. É interessante que o arco do Ian, ao longo do filme inteiro, a gente percebe esse desespero do personagem em querer restabelecer uma comunicação com o pai. E aí eu não vou dar spoiler, mas ao longo do filme, à medida que o filme vai passando, o próprio personagem entende que ter uma conversa a mais com o pai dele nem é a grande prioridade na missão deles. E ao mesmo tempo, de um outro ponto de vista, a gente tem o irmão dele, que é o Barley, que é o irmão mais velho, que é um personagem mais porra louca, mais irresponsável, que gosta mais de curtir a vida sem pensar muito no amanhã. À medida que o filme vai passando, até mesmo esse personagem ganha um arco que mostra pra ele a importância do desapego em relação a determinados itens materiais e aprender a assumir um papel mais, vamos dizer assim, responsável na medida que o tempo vai passando. Então, até mesmo esse desenvolvimento dos arcos dos personagens, de acordo com o mundo que o filme apresenta, também está bastante concatenado. E para finalizar, trata-se de mais uma animação da Pixar que apresenta o espectador a um universo incrivelmente interessante, criativo, visualmente, esteticamente. É um mundo que consegue combinar aspectos extremamente fantasiosos, como centauros, elfos, magos, mantícoras, monstros, etc. E é interessante ver o casamento disso, dessa fantasia, com aspectos mais mundanos da nossa sociedade, como que esses elfos, etc., trolls, etc., vão pra escola, têm uma relação comum, desenvolvem laços sociais, a timidez, a vontade de alcançar um certo status social, a vontade de se restabelecer com certos núcleos familiares. São vários aspectos muito naturais que o filme consegue incluir de uma maneira muito bacana. E por falar em inclusão, é interessante perceber a mentalidade da Pixar, ela tá muito de acordo com o nosso mundo contemporâneo. Existem algumas gags, inclusive, envolvendo, por exemplo, fadas heteronormativas que se recusam a se reconhecer como fadas e que, através justamente dessa recusa, elas acabam desperdiçando o potencial delas como espécie, o potencial delas como seres superpoderosos, capazes de voar, etc. Tem também a questão das mulheres também, que à medida que o filme vai passando, elas ganham contornos bem mais fortes, bem mais independentes e bem mais prontos para ação mesmo, que são muito bacanas. Então, como eu falei, é um filme muito concatenado com os tempos atuais, é um filme que consegue usar a fantasia para discutir temas mundanos, temas contemporâneos, aliás, e que, principalmente, é a Pixar mostrando pra gente que toda essa criatividade, essa imaginação que ela apresentava lá atrás, ainda tão vivas. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Dois Irmãos. Curte o vídeo, compartilhe pros seus amigos, comente aqui embaixo, se inscreva no canal. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima e valeu!